não sou a pessoa certa para pregar, não. Yo no soy la persona correcta para predicar. Porque eu não gosto muito de pregar No me gusta mucho predicar e também não gosto de viajar. y tampoco me gusta viajar. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Pero yo he aprendido algo con Dios. Obedecer não é concordar. Obedecer no es concordar. Então diga a alguém que está perto de você. Entonces diga a alguien que está cerca de ti. Obedecer não é concordar. No es concordar. Bem, a gente obedece, né? Y nosotros tenemos que obedecer. Hoje nós vamos conversar com vocês Hoy nosotros vamos a conversar con ustedes sobre os primeiros capítulos desse livro. sobre los primeros capítulos de este libro. Abaixe a sua cabeça para orarmos. Baje su cabeza para orarmos. Senhor Jesus, Señor Jesús, use de bondade para conosco sea bondadoso con nosotros e fale conosco. y hable con nosotros. Eu te peço, ó Deus, Yo te pido, oh Dios, na autoridade do nome de Jesus, en la autoridad que hay en el nombre de Jesús, que todos os demônios que todos los que demonios tentarem atrapalhar que tratarem de oprimir esta reunião esta reunión sejam repreendidos sean reprendidos agora, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Senhor Deus, Señor Dios, eu te peço, yo te pido, leve a mente de todos nós lleve la mente de todos nosotros cativo ao teu reino. cativo a tu reino Libere nosso espírito. y Libere nosso espírito libere nuestro espíritu para recebermos para sua palavra recibir tu palabra no nível en espiritual. un nivel espiritual. Libere sobre nós Libere sobre a nosotros unção de transformação una unción de transformación para louvor do seu nome. para la alabanza de tu nombre. Amém. Amén. Toda atenção sua vai ser pouca, Toda atención suya será poco, porque o assunto que vou lhes falar porque el asunto que le voy a decir não é um assunto popular, no es un asunto popular. não é um assunto que as pessoas têm ciência facilmente. No es un asunto que las personas tienen un entendimiento. Quando você estuda teologia, Cuando tú estudias la teología, existe uma matéria chamada teologia própria. y hay una parte que se llama teología Própria. propia, Que é um estudo sobre Deus. que es un estudio sobre Dios, E o Senhor me deu uma bênção. que el Señor me entregó como una bendición. Ele me deu umas revelações. Él me dio una revelación. Eu chamo de teologia revelada. Yo llamo de teología revelada. Hoje você vai entender um pouco mais. Hoy tú vas a entender un poquito más. Qual o motivo por que Deus criou o ser humano? ¿Por qué motivo Dios crió el ser humano? Hoje você vai entender verdades Y hoy tú entenderás algunas verdades que poderá transicionar toda a sua vida cristã, que podrá mudar toda a sua vida mudar cristã toda su vida cristiana para melhor. para mejor. Então vamos iniciar pensando sobre algo. Entonces vamos a iniciar pensando sobre algo. Vamos pensar sobre céus. Entonces vamos a pensar sobre cielos. E eu quero falar inicialmente sobre 4 tipos de céus. Y inicialmente queremos hablar de 4 tipos de cielos. Na verdade, para entendermos isso, precisamos sair e fazer uma viagem na eternidade. Y para que podamos entender eso, tenemos que salir y hacer un viaje hasta la eternidad. Vocês podem viajar comigo? ¿Tú puedes viajar conmigo? Ok? ¿Ok? Então vamos começar pelo primeiro céu. Entonces empezaremos con el primer cielo. O primeiro céu é chamado do céu íntimo de Deus. El primer cielo se llama el cielo íntimo de Dios. Nesse céu não existia nenhuma criação ou criatura. En este cielo no había ninguna creación o criatura. É o espaço pessoal do Altíssimo. Es un espacio personal del Altísimo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 8. Que ninguém jamais viu a Deus. Que nadie ha visto a Dios.
Deus nunca foi visto por ninguém. Dios nunca foi visto por nadie. Deus não pode ser compreendido por ninguém. Dios no puede ser comprendido por nadie. Deus não pode ter relacionamento com ninguém. Dios no puede tener un relacionamiento con nadie. Nesse céu íntimo dele, En este cielo íntimo de Dios, só existe Ele. solo existe Él. Por isso Ele é chamado de eterno. Por eso Él es llamado eterno. Porque Ele não tem princípio. Porque Él no tiene principio. Também não tem fim. Y también no hay fin. Ele é o único que se Él es auto-preenche. el único que Ele é o único que se auto-realiza. Ele que auto se realiza. Ele é o único e verdadeiro Deus. Él es el único y verdadero Dios. Mas Ele não pode ser entendido. Pero Él no puede ser entendido. Mas Ele não pode ser alcançado. Ele Y não... Él no puede ser alcanzado. Ninguém nunca pôde ver Deus. Nadie puede ver a Dios. E na sua existência, Y en su existencia, no seu próprio ser íntimo, en el propio ser íntimo, Ele então decide entonces Él toma una decisión: criar. criar. E para que Ele pudesse criar, Y para que Él pudiera crear, como Ele é inalcançável, como Él es inalcanzable, Ele cria uma imagem dele mesmo. y entonces Él crea una imagen del mismo. Aí no capítulo 1 e versículo 15 de Colossenses, En Colosenses capítulo 1 e versículo 1 15, y versículo 15. então você vai encontrar uma outra verdade, Entonces encontrarás una otra verdad vinculada a esta realidade. Vinculada a esta realidade. vinculada a esta realidad. Porque então naqueles dias, Porque dice que en aquellos días, naquele tempo, en aquel no tiempo, plano da eternidade, en la eternidad. você está aí? ¿Tú estás aquí? Tá tudo bem? ¿Está bien? Tá comigo lá? ¿Están conmigo allá? Então Ele é o grande e eterno Deus. Entonces el grande y eterno Dios, Ele cria Él crea uma imagem dele mesmo una imagen del mismo de forma menor, de una forma pequeña. porque Ele não podia ser alcançado. Porque Él no podía ser alcanzado. Então Ele criou uma imagem que podia ser alcançado. Entonces Él crea una imagen que podía ser alcanzado. E essa imagem Y esta imagen que reflete o seu próprio ser que refleja su propio ser de forma menor, de una manera más pequeña, que vincula um ser que Ele criou, que vincula el ser que Él ha creado, que dele mesmo, del mismo, em dois aspectos. pero en otro aspecto, No primeiro em diminuição como más pequeño, e no outro em uma pessoa, y otro una persona, um ser humano un ser humano que ainda não era propagado nem entendido, que todavía no era lleno de entendimiento, porque Jesus, porque Jesús, Ele é Él e es sempre será. y siempre será. E lá em Colossenses Allá en Colosenses você vai va encontrar a encontrar que Jesus que Jesús expressa expresa imagem la do imagen Deus de Dios vivo. vivo. Amirolô, Beck-Zendelieber. E então agora nesse grande manifestar da sua pessoa, Y ahora en esta grande manifestación de su gloria, através desta sua imagem, a través de esta imagen, então Ele declara a criação do terceiro céu. entonces Él libera la creación del tercer cielo. E então Ele libera a palavra e cria o céu maravilhoso. Entonces Él toma la palabra y crea un cielo maravilloso. Não, você não tem a dimensão para entender esse glorioso lugar. Tú no tienes el entendimiento para entender este glorioso lugar. Ele cria um trono de glória. Él crea un trono de E gloria. Ele se assenta nesse trono. Y Él se asienta en este trono. E Ele olha para a majestade desse lugar Y chamado Él mira la céu, majestad llamado cielo, chamada sua nação, llamada su nación, chamada sua pátria, llamada su patria, chamada sua moradia. llamada su moradía. E Ele para
para. Então ele se detém. Porque ele olha Porque ele mira e sopra. e sopra. Salmo 33, versículo 3 ou 6. Salmos 33, versículos 6 ou 7. Ele diz que com um sopro de sua boca, Ele disse que com o aliento de tua boca, ele foi criando. Ele foi criando. Ele foi criando. Ele foi criando Todo o exército dos céus. todo o exército do E cielo. foi saindo os anjos. E allá estavam os E ángeles. anjos. E ángeles. E anjos. E ángeles. E anjos. E E ángeles. serafins. E serafines. Seres viventes. Seres vivientes. Querubins. Querubines. Arcanjos. Arcanjos. São seres incontáveis. Seres incontáveis. Todos esses seres. Todos esses seres. Você está aí? Tu estás aqui? Mas just before the light. Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aqui. Oh, aleluia! I'm beyond the blast again, but I walk. De todos esses E seres, todos esses seres, chamados seres angelicais, chamados seres angelicales, eles têm princípio, ellos tienen mas principios, também não têm fim, pero tampoco tienen fin, porque são espíritos. porque son espíritus E eles são y racionais. son racionales. Ele tem percepções. Ellos tienen Eles percepciones, têm escolhas. tienen escojas, E eles são poderosos. y ellos son poderosos. E o propósito deles Y sus propósitos é servir. es servir. Diga comigo, servir. Diga conmigo, servir. Diga mais alto, servir. Más alto, servir. Então todos os seres celestes, Entonces todos los seres celestiales, todos os anjos todos los ángeles foram criados fueron criados para servir para servir e adorar y e adorar y louvar alabar ao Rei da al Glória, Rey de la Gloria, aquele que é, aquel que era, aquele que era, que es o que há de y que ha vir, de venir, o el Todo-Poderoso, o Todopoderoso, maior entre os el maiores, Señor entre los mayores, o melhor entre os el melhores. mejor entre los mejores, Ele é o soberano, el soberano, Ele é o majestoso, el majestuoso. Ele é o meu Deus. Él es mi Dios. Ismelewa. I would like to see you. And so, na mesma dimensão, En la misma dimensión, ele então Él entonces abre sua boca abre su boca e cria y crea o segundo céu. el segundo cielo. E criou, Y crió e disse: haja, y dijo, haya, e houve. y hubo. Então ele cria os céus do universo. Entonces Él cría un cielo para el universo. Ah, não tem como calcular. Ah, no hay como calcular. Ah, ele cria todos os astros. Y Él cría todos los astros. Ele cria todas as constelações. Se dice constelación. Y cría todas las constelaciones. Constelações. Constelaciones. E ele cria Y Él cría o sol, el sol, a lua, la luna, o sistema galáctico. el sistema galáctico. Ele cria os planetas. Cría los planetas. Talvez você não saiba, Quizás tú no sepas. mas não tem só esse sol. No hay solamente un sol. Não tem só esses planetas. No hay solamente estos planetas. Existem muitos outros sóis e outros planetas. Existen muchos otros soles y planetas. O sistema da galáxia e do universo é infinito. El sistema de la galaxia y Infinito. infinito. Tudo bem? ¿Todo bien? Você está aí? ¿Tú estás aquí? Ok? ¿Ok? Então, dessa ação linda dele, Entonces, con esta acción linda de Él, ele focou a atenção para esta galáxia.
Então ele mirou para esta galáxia. Eu vou repetir. O eterno, glorioso Deus focou a sua atenção para esta galáxia. El maravilloso, el eterno y glorioso focó su atención para esta galáxia. E de todos os planetas que compõem essa galáxia, Todos los planetas que están en esta galáxia. o planeta Terra é o quarto. El planeta Tierra es el cuarto. Então ele não é o maior. Entonces no es lo más grande. Então agora ele olha para o planeta Terra Entonces ele mira el planeta Tierra e cria, y cría, segundo Gênesis 1:1. como Génesis 1:1. Então ele cria algo lindo, Entonces ele cría algo lindo, arvoredos gigantescos, árboles grandes, e criou animais pré-históricos. y crió animales prehistóricos. Porque você que é estudioso sabe que a Bíblia, ela respalda a verdade, porque a arqueologia, ela prova aquilo que Deus fez antes. Tá, tudo bem? Oh Deus. Diga arqueologia. La arqueología É a ciência es la ciencia que prova os fósseis mortais. que comprueba los huesos mortales. E a arqueologia não pode agredir a verdade da La palavra. arqueología no puede omitir la verdad que hay en la E a palabra. ciência verdadeira é paralelo com as Y la escrituras. ciencia verdadera es paralela con las escrituras. Então, dentro desse plano criador, Y dentro del plan creador, aí lá nos céus, y entonces allá en el você cielo, está no céu comigo? ¿tú estás en el cielo conmigo? Tem alguém aí? ¿Hay alguien aquí? Tem alguém ¿Hay aí? alguien aquí? Ah, então lá no céu. Entonces allá en el cielo, Aí Deus então na sua glória, y Dios en su gloria, vendo todo o comportamento dos seres angelicais. viendo todo el comportamiento de los seres angelicales. Porque todos os seres angelicais têm processo de evolução. Porque todos los seres angelicales tienen un proceso de evolución. E ele viu que entre eles Entonces él vio que a uno entre ellos estava se destacando. se estaba destacándose. Porque quando alguém faz além do que Deus pede, Porque cuando alguien hace algo además de lo que Dios pide, Deus dá a ele além do que ele havia prometido. Dios le entrega algo además de lo que lo había prometido. Eu vou repetir. Yo voy a repetir. Quem faz para Deus Quien hace para Dios, além do que ele pediu, además de lo que Él ha pedido, ele faz para você Él hará a ti, além do que você imagina. además de lo que tú imaginas. A sua honra sempre será Su maior. obra siempre será más grande. Então esse querubim, Entonces este querubín, chamado Lúcifer, llamado Lúcifer, qual é o nome dele? ¿cuál es su nombre? Lúcifer. Lúcifer. Qual é o nome dele? ¿Cuál es su nombre? Lúcifer, anjo de Lúcifer. luz, Ángel nobre, de luz, nobre, poderoso. poderoso. E ele começou a fazer a lei. Y él empezó a trabajar más allá. Ele superou até os serafins. Y él superó hasta los serafines. Os estudiosos acreditam que ele era um maestro. Muchos estudiosos creen que él era un maestro E ele era poderoso. y era poderoso. Então Deus olha para Lúcifer. Entonces Dios mira a Lúcifer. Você tem ido além dos outros. Tú has trabajado más que los demás. Você tem trabalhado e servido aqui nos Tú céus. tienes trabajado y servido aquí en el cielo. Eu vou lhe dar um presente. Te daré un regalo. Lá no universo Allá en el universo tem um planeta hay un planeta que se chama Terra. que se llama Tierra. Eu vou dar para você de presente. Te voy a regalar. Você está aí? ¿Estás aquí? Tudo bem? ¿Todo bien? O quarto céu é o céu desta terra. El cuarto cielo es el cielo de esta É tierra, este planeta que estamos. de este planeta que estamos. A Bíblia diz que Lúcifer encheu seu coração de vaidade. Y la Biblia nos dice que Lúcifer llenó su corazón de vanidad. Ele não estava preparado para receber o glamour de Deus. Él no estaba preparado para recibir un glamour de Dios. Quem não está preparado para receber o glamour de Deus corre o risco de morrer. Una persona que no está preparada para recibir el glamour de Dios, ella puede morir.
E o que aconteceu com ele? Quando ele encheu o coração de vaidade. Cuando él llenó su corazón de vanidad. Quando ele achou que ele era igual a Deus. Cuando pensó que era igual a Dios. Muito estúpido. Muy ignorante. Então, na mesma hora, En el mismo momento, a maldição de Deus veio sobre ele. la maldición de Dios No vino sobre mesmo él. momento. En el mismo momento. E ele foi expulso dos céus. Y él fue expulsado del cielo. Com ele terça parte dos anjos. Y con él baja como la tercera parte del E ele cielo. deixou de ser anjo de luz Y dejó de ser un ángel de luz para ser anjo das trevas. para se tornar ángel de tinieblas. Conhecido entre nós. Conhecido entre nós. Conocido entre nosotros. Como Satanás. Como Satanás. Diabo. Maligno. Maligno. E os seus anjos. Y sus ángeles. Chamados de demônios. Llamados demonios. Espíritos imundos. Espíritus E inmundos. seus príncipes. E seus príncipes. Chamados de príncipes das Llamado trevas. príncipe de las tinieblas. Naquele mesmo instante. En el mismo momento. Quando o juízo de Deus é liberado. Cuando el juicio de Dios es liberado sobre O él. Senhor cria o inferno para ele. El Señor cría el infierno para él. E cria um abismo para ele. Él cría un abismo para él. No abismo o Senhor lançou alguns deles. En el abismo el Señor echó algunos de ellos. E criou um lago de fogo. Y crió un lago de fuego. Que é a condenação última. A condenação última. Que es la última condenación. Nesse percurso há um choque cósmico nos céus. Y en ese percurso hay un terremoto cósmico en el cielo. Então Deus destrói essa terra por dentro. Entonces Dios destruye esta tierra por dentro. Aí a Bíblia diz Entonces la Biblia dice que o Senhor olhou que el Señor miró e começou a engravidar. y quedó-se embarazado. Ele engravidou de algo que já existia lá. Se quedó embarazado de algo que já existia já. Ele queria gerar uma continuidade do seu projeto. E ele queria engendrar uma continuidade a seu projeto. E esse projeto que ele estava para gerar tinha que estar vinculado ao plano dele. E esse projeto que estava generando era para vincular a seu plano original. Então o que ele fez? Ele recria esta terra. Então, o que hizo o Senhor? Recriou a terra. No capítulo 1 de Gênesis, ele então foi recriando tudo. No capítulo 1 de Gênesis, ele foi recriando todo. Os animais, selvagens, domésticos, as aves, os peixes, todas as coisas. Ele criou todo o suprimento. Criou toda a comida. Aí quando chegou no sexto dia, quando chegou ao sexto dia, no mesmo capítulo 1, no mesmo capítulo 1, ele então disse. Então ele disse. A Bíblia diz. A Bíblia nos diz. E criou Deus. Que criou Deus. O homem. El hombre. Você está aí? Tu estás aqui? Estou falando rápido? Estou falando muito rápido. Está dando para entender? Lo pode entender? Então Deus criou o homem primeiro dentro dele. Então Deus criou o homem dentro de si mesmo. Primeiro dentro dele. Dentro de si. Porque esse homem. Porque este homem. Que ele estava criando. Que estava criando. Era o segundo homem. Ele é o segundo homem. Que ele já havia criado. Que ele já havia criado. Lá nos céus. Allá no cielo. Tudo bem. Tudo bem? Então ele primeiro cria aqui dentro. Diga aqui dentro. Primeiro lo cria aqui adentro. Diga, aqui adentro. Capítulo 2, ele disse: agora façamos. Capítulo 2, então Deus disse: hagamos. Aí ele fez o boneco. E isso aí muñeco. Porque aquele outro que ele estava fazendo. Porque este homem que ele estava fazendo. Que era a extensão daquele que ele criou nos céus. Era uma extensão de aquele homem que ele havia criado no céu. Que ainda não havia se materializado. Que todavia não havia sido materializado. Então ele agora vai se manifestar. Então se agora ele vai manifestar-se. O termo original diz que ele soprou nas narinas. No texto original diz que ele soprou sobre as narinas. Nas narinas do boneco. Como muñeco. Na verdade, o termo diz que ele se inclinou. Na verdade, o texto diz que ele inclinou-se. E soprou. E soprou. Ele disse. Ele dijo. Os anjos serviço. Os anjos serviço. Os ángeles serviço. Mas este. Pero estes.
é como o outro. es como el otro. Para o homem, Para el hombre, intimidade. intimidad. Vou repetir. Voy a repetir. Para os anjos, Para los ángeles, serviço. servicio. Para os homens, Para los hombres, intimidade. intimidad. Não, esse aqui entendeu. Solo aquí Não entendeu, entendió. não. Vou falar de novo. Diga, para os anjos, Para los ángeles, serviço. servicio. Para o homem, Para el hombre, intimidade. intimidad. O homem não tem poder sobrenatural sozinho. El hombre no tiene un poder sobrenatural solo. Mas é claro, Mas claro, não precisava. no necesitaba. Porque o segredo estava Porque el secreto estaba. naquilo que os anjos não têm. Lo que los ángeles no tenían, Intimidade. intimidad. Aí quando Adão foi formado Y cuando Adán fue formado e posteriormente Eva, y posteriormente a Eva, Bíblia diz, la Biblia dice, capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 de que Génesis, na viração do dia, que cuando se na todos viración os del día, dias, todos os todos dias, los días, todos os dias, todos los días. diga comigo, todos os dias. Diga conmigo, todos los días. Ah, tá ruim? Ay, papá. Diga comigo, pessoal de cá, todos os dias. Todos los días. Eu ouvi que eu tomei surdo. No escuché. Vamos, pessoal, pro lado de cá. Ahora acá. Diga todos os dias. Todos los días. Todos os dias. Todos los días. Não, não era um arcanjo. No, no era un Não, arcángel. não era um querubim. No era un querubín. Não, não era um serafim. No era serafín. Era o rei da glória. Era el rey de la gloria. Era o maior entre os maiores. O Era o maior criador entre do os maiores. universo. Todos os dias. Todos los días. Ele ia lá, Él iba allá pegava Adão y tomaba a Adán. e disse, vamos conversar, Adão. Decía, vamos a conversar. Vamos nos relacionar, Adão. Porque para os anjos é serviço, mas para Porque para los você ángeles é servicio. Para ti es intimidade. intimidad. When you walk, just sprang the light is in there. When you walk, just sprang the light is like in the blow. Be the one that gave for your heart. Son the Lord spread. O Senhor nos criou El Señor nos crió para andar com Ele, para caminar con Él, para viver com Ele. para vivir con Él. Nos criou para ter relacionamento com Nos Ele. crió para tener un relacionamiento con Él. Você está aí? Tú estás aquí. O espírito de religião, El espíritu de religião, atacou o Éden. atacó el Edén. E por um momento, Y hubo un momento, Adão e Eva Adán y Eva esqueceram se olvidaron do propósito da criação. del propósito de la O creación. propósito principal da criação não era governar a terra. El propósito original de la creación no era gobernar la O tierra. propósito principal da criação humana não era dar nomes para os animais. El propósito principal de la creación humana no era dar nombre a los O animales. propósito principal da criação não era desfrutar do melhor dessa terra. El propósito original de esta tierra no era disfrutar de la tierra. Mas o propósito principal da criação era a intimidade com o Todo-Poderoso. Pero el propósito principal de la creación era tener intimidad con el Todopoderoso. Adão e Eva esqueceram. Adán y Eva se olvidaron Eles se distraíram y se distrayeron e colocaram Deus no terceiro lugar. y pusieron Dios en un tercer lugar. Ele não aceita o terceiro lugar. Dios no acepta el Ele tercer não lugar. aceita o segundo No lugar. acepta el segundo lugar. Deus só aceita o primeiro lugar. Solo recibe el primer lugar. Primeiro lugar. Primer lugar. Primeiro lugar. Primer lugar. Primeiro lugar. Primer lugar. Primeiro lugar. Primer lugar. Alguma coisa está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aquí. Uou. Aí eles pecaram. Entonces pecaron. Então Deus é bom. Deus é bom. Dios es bueno. Eles se desligam dos céus. Él salva el cielo. Perde. O nome dele sai do livro da vida.
E o nome de Adão e Eva. Adão e Eva. Ok, e seus nomes saem do livro da vida. Eles entram na mesma condenação do inferno. Eles entram na mesma condenação do inferno. Mas como eles se arrependeram, Pero como eles se arrepentiram, a Bíblia diz que Deus matou um animal diz a Bíblia que Deus matou um animal e derramou o sangue dele, e derramou o sangue deste animal, que já refletia aquele que já vivia, que é vivo antes de todas as coisas. que simbolizava aquele que é vivo e que já vivia antes das outras coisas. Porque o cordeiro já havia sido morto antes de todas as coisas. Porque o cordeiro já havia sido morto antes de todas as coisas. Agora o Senhor derrama o sangue e veste de Adão e Eva. Veste Adão e Eva. Então o Senhor mata o animal e viste Adão e Eva. Adão e Eva recebem perdão, Adão e Eva recebem perdão, mas Deus não livra a consequência. pero Deus não livra das consequências. Eles perdem a grandeza do Éden, Eles perderam a grandeza do Edém, mas a manifestação de Deus ficou parcial. pero a participação de Deus se tornou parcial. A geração de Adão e Eva, A generação de Adão e Eva, pensou certo, tinha pensamento bueno decidiu andar com Deus, e decidiu caminhar com Deus, mesmo com limitação. que estava limitado. O nome dele era Abel, Seu nome era Abel, mas Caim pero Caim queria servir a Deus queria servir a do Deus jeito dele. a sua maneira. Com Deus é diferente. Pero com Deus é algo diferente. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer andar com você. Deus quer caminhar contigo. Mas tem que ser do jeito Pero dele. tem que ser Do da maneira de jeito Deus. dele. Da maneira de Do Deus. jeito A dele. maneira de Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Senhor dos E senhores. Senhor de senhores. A maldição começa a entrar na terra de uma forma mais forte. A maldição começa a entrar na terra de uma maneira mais forte. Partindo da maldição de Caim, Venindo com a maldição de Caim. a terra começa a se corromper. E a terra empieza a corromper. E já todos já começam a ficar dispersos de Deus. E a maioria já começaram a estar lejos de Deus. Só vivendo nesta terra. Vivendo só nessa terra. Vivendo solo em esta terra. Mas a Bíblia diz Pero a Bíblia diz que da geração de Adão, que de la generação de Adão, como os pais contavam as histórias para os filhos, como os pais contavam a história para seus filhos, tinha um homem havia homem que ele começou a ouvir as histórias. que ele começou a escutar as histórias. E ele disse: que coisa maravilhosa. E ele disse: que coisa maravilhosa. Eu aqui, eu ficava pensando, Eu pensava, mas Enoque não tinha Bíblia. Enoque não tinha Bíblia. Enoque não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Enoque não tinha Bíblia. Não tinha um salão de culto. Não tinha um templo para ser Não tinha serviço. sacerdote nem profeta. Não havia sacerdote nem profetas. Qual era o segredo dele? Qual é o secreto dele? Você está aí? Tu estás aqui? Você está aí? Tu estás aqui? E eu vou dizer para você qual era o segredo de Enoque. Sabe qual era o secreto de Enoque? O mundo já estava pervertido. O mundo já estava perdido. O mundo já estava longe de Deus. O mundo estava lejos de Deus. Mas a Bíblia diz Pero a Bíblia diz que Enoque começou a consultar. que Enoque começou a buscar. Ele disse: quer dizer que Deus falava com eles? Quer dizer que Deus falava com eles? Quer dizer que Deus vinha e andava com eles? Quer dizer que Deus venia e caminhava com eles? E Enoque então começou a dizer: Deus, E Enoque eu quero isso para mim. Então Enoque dizia: Deus, eu quero isso para minha Eu vida. quero te conhecer. Te quero conhecer. Eu quero te servir. Quero servirte. Eu quero te amar. Quero amarte. Fala comigo, Deus. Habla comigo, Deus. Como o Senhor falava no passado. Como tu falava no passado. E como a vontade de Deus, E com a vontade de Deus, ao criar o ser humano, foi criar o ser humano. era para ter intimidade com Era para Ele. ter intimidade com Ele. A Bíblia diz que Deus desceu. A Bíblia diz que Deus bajou. Deus desceu. Deus bajou. Foi em direção a Enoque. Caminhou a Enoque. E começou a andar com Ele. Começou a caminhar com E Ele. começou a andar com Começou a Ele. caminhar com Ele. E a Bíblia diz E a Bíblia diz que eles andavam tão íntimo. que eles caminhavam tão íntimo. Enoque
falava com Deus. Enoque hablaba con Dios. E Deus falava com Enoque. Dios hablaba a Enoque. Eles estavam tão Ellos próximos. estaban tan cerca. Eles estavam tão relacionados. Estaban tan relacionados. Que a Bíblia diz que o Senhor tomou La para Biblia si. nos dice que Dios lo tomó para sí. A vontade de Deus para sua vida La voluntad de Dios para tu vida é que você tenha intimidade es com que tú Ele. tengas intimidad con Él. A vontade de Deus para sua La vida voluntad de Dios para tu vida é que você ande com Ele. es que tú camines con Él. Quando Ele resgatou toda a verdade da eternidade. Quando Ele resgatou a verdade Cuando da Él eternidade. rescató toda la verdad de la eternidad, Ele disse: eu vou estar com vocês Él dijo, yo estaré contigo todos os dias. todos los días. Todos os dias. Todos los Até días. o final do Hasta el século. final de los tiempos. Ele continua procurando. Y Él sigue buscando. E qual era o segredo de Enoque? ¿Cuál era el secreto de Enoch? É o que está faltando nesta Es geração. lo que está faltando en esta generación. É fome e sede pela Es presença. hambre y sed de la presencia. Fome e sede pela pessoa do Hambre y Senhor. sed de la persona que es el Señor. Se você tiver fome e sede Si dele, tú tienes hambre y sed de Él, você vai ter experiência gloriosa tú com tendrás ele. experiencias. Você vai ouvi-lo de forma Tú vas a maravilhosa. escucharlo de manera Você vai ser maravillosa. abraçado por ele. Te vas a enamorar por Él. Você vai andar com ele. Tú vas a andar con Él. Porque a vontade dele, Porque es su voluntad. quando criou você, Cuando te crió, é para que você tivesse intimidade com para que ele. tú tuvieras una intimidad con Él. Oh, geração incrédula. Oh, generación crédula. Antes dele criar o homem, ele criou o suprimento. Él, Antes de criar o homem, antes de crear el hombre, ele criou o Él suprimento. crió los suprimentos. E ele diz para Y você Él te dice, que está tão preocupada com as coisas dessa y anda vida. tan preocupado con las Ele cosas diz: de esta olhai vida. para as aves do céu. Mira las aves de los Não cielos, semeio nem semeam, que ellos no sembran, mas o vosso Pai Celestial as pero su alimenta. Padre Celestial las alimenta. Você não tem mais valor do que elas. Tú tienes más valor que ellas. Olhe para os lírios do campo. Mira los lirios de los Eles campos, não trabalham e nem fiam. no trabajan. E nem Salomão, Y tampoco Salomón, com toda a sua con glória, toda su gloria, se vestiu como se qualquer um vistió deles. como uno de ellos. Se Deus alimenta as aves do Si céu, Dios alimenta las aves de los cielos, e Ele veste as ervas do campo, si Él viste a las hierbas del campo, Ele não vai cuidar de você. Él no cuidará de ti. Ele disse: mas o propósito é, El propósito es buscai primeiro. buscar primeramente. Diga bem alto comigo: primeiro. Primero, Eu tenho que buscar tú tienes que buscar o reino dos el céus. reino de los cielos. Abaixe a sua cabeça. Baje su cabeza. You wanna walk and stay. Su amor no se compra ni se merece. Tu amor es un regalo, de gracia se recibe. Tu amor no se compra Diga isso a Ele hoje. ni se Diga a merece. Ele. Su amor es un regalo. Dilo a Él. Por gracia Eu preciso de ti, Deus. Necesito de ti, Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Si tú sabes cantar esta alabanza, cante ahora. Quiero conocer a Jesús. Póngase de pie. Quiero Adora al Señor. Jesús. Cante al Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a